Olá, meu nome é Felipe Souza, minha dupla se chama Cássio Bezerra e nós vamos apresentar um pouco sobre modelagem avançada no Redis, especificamente hashes, sorted sets e streams. Então, vamos começar. Começando por hashes, né? Bem, hashes são estrutura de dados, né, que armazenam keys, chaves, para valores que você atribui no Redis. Esses valores sendo incrementáveis e decrementáveis. E são uma estrutura rápida, eficiente e são ideais para armazenar e recuperar objetos complexos. O próprio Redis define hashes como uma versão em miniatura do próprio Redis em si, porque você consegue fazer diversas coisas utilizando eles. Um exemplo de uso, você poderia, por exemplo, armazenar informações de um usuário como nome, idade, CPF, através de hashes. Enfim, alguns comandos, eu trouxe aqui 4. Primeiramente, começando pelo H7 para setar o valor de um ou mais campos de uma hash. A sintaxe básica do comando é esse. Você tem o H7 aqui, né, a chave que você vai colocar, o campo e os valores que você vai, né, atribuir, podendo colocar opcionalmente, né, um ou mais campos. Enfim, esse é o H7. Tem o HGET para retornar o valor de um determinado campo. Como você pode ver, a sintaxe é simplesmente você coloca HGET, a chave, né, e o campo que você está tentando retornar o valor. HMGET, no caso, ele serve para você retornar valores de um ou mais campos. No caso, você pode usar tanto para um, mas a ideia seria para mais de um. Bem, um último comando que eu quis trazer aqui seria o h-increment-by. No caso é incr de increment. Enfim, é um comando para incrementar o valor de um campo de uma hash. Você vê que a sintaxe dele é um comando, a chave, o campo e o valor que você vai estar incrementando no determinado campo. Bem, agora eu vou passar para Cássio, ele vai mostrar um exemplo prático utilizando hashes. Com você, Cássio. Bom, vamos ver agora um exemplo prático dessa estrutura de hashes no Redis. Imaginemos um sistema, por exemplo, de e-commerce, que deseja guardar as informações básicas de um usuário num banco de memória para acessá-las mais rapidamente. Dessa forma, esse sistema que a gente viu para salvar na chave, por exemplo, user 2.1000, e aqui a gente pode inferir que seria a coleção e o ID desse registro, salvar as informações name, e-mail e balance. Note que aqui a gente tem uma estrutura complexa com 3 campos, inclusive de tipos diferentes, né? A gente tem strings e tem inteiros aqui. A gente salva em uma só chave uma estrutura complexa como essa com diferentes campos. Você consegue fazer específicos dessa estrutura usando o comando, por exemplo, h-increby, que permite que a gente incremente na chave user1000, que é a chave que a gente usou anteriormente, o campo balance, que é o campo que armazena o saldo desse usuário, o valor de menos 50, representando assim um decréscimo, né? Um decremento do saldo do usuário. Então aqui a gente consegue imaginar que nesse sistema o usuário fez uma compra de valor total, o sistema rodou esse comando e recebeu como retorno o novo valor do campo balance, que é justamente o resultado dessa operação de incremento ou decremento, né? Já que é um valor negativo. E aí futuramente o usuário utilizou o sistema e chegou numa tela, numa parte do sistema que recupera essa informação de saldo. A partir daí, o sistema pode usar o comando hmget para acessar essa chave user1000, name e balance somente. Então a gente recebe aqui a tupla Carlos Silva e 450, representando os dois campos que a gente solicitou. Note que aqui os campos que são omitidos também não são retornados. Então isso permite a gente ter uma flexibilidade maior, uma personalização maior do que a gente está obtendo do sistema. Bem, indo agora para sorted sets, né? É uma estrutura de dados que ele combina aspectos tanto de sets quanto sorted lists, né, do Redis.
E eles são basicamente coleções de elementos onde cada elemento dele está associado a uma determinada pontuação, um score, como é chamado. E eles são justamente automaticamente ordenados pelos scores. E essa designação de scores ela é feita justamente para determinar a ordem dos elementos. Os sorted sets eles são rápidos, né? Porque eles estão justamente tendo um acesso rápido aos elementos com base, né, nos scores que você vai determinar. E eles podem ser usados para vários tipos de aplicações, como tabelas, um agendamento de tarefas, enfim, várias coisas. Alguns dos comandos do sorted sets que eu trouxe para cá foram o zcard para retornar o número de elementos num determinado sorted set, ou z7, ou chamar aqui de z7. A sintaxe básica dele é zcard e a chave, né, do z7 que você está querendo retornar o número de elementos. Zscore para você retornar o score de um determinado elemento, né, representado por zscore. Aí o seu z7, por exemplo, com o usuário 1 no user 1 como um elemento do sorted set. zrank para retornar a posição de um elemento. Então, por exemplo, a gente tem aqui o comando zrank, o seu sorted set e o elemento, no caso o user 1, ele vai retornar a posição dele. E aqui a gente tem alguns a mais. O zrange para retornar os elementos em um determinado intervalo específico. E o with scores ele é opcional, mas ele é para você incluir os scores juntos com os elementos no resultado. O zcount é para você contar o número de elementos, né? Para retornar o número de elementos com o score em um intervalo que você vai fornecer. No caso, o zscore, a chave, o mínimo e o máximo. Tanto assim, o zpopmax e o zpopmin, eles efetivamente estão fazendo o oposto um do outro, mas seria basicamente para você remover e retornar o elemento, no caso, para o zpopmax com o maior score e para o zpopmin com o menor score. Então a sintaxe dos dois é basicamente a mesma, né? Com exceção de você escrever o zpopmax e o zpopmin no início. Então você vai escrever zpopmax ou min, a chave, e a quantidade de elementos que vão ser removidos e retornados. Bem, agora Cássio vai mostrar um exemplo prático utilizando sorted sets para vocês. Bom, vamos ver agora um exemplo prático desses sorted sets e ver como é que eles podem nos ajudar a resolver problemas reais. Bom, vamos imaginar aqui o caso de um jogo online que precisa registrar e manter um ranking atualizado dos seus jogadores, baseado em pontuações que eles adquirem ali ao longo do jogo. Bom, para isso a gente precisaria primeiro criar o ranking, o sorted set, e adicionar o primeiro membro a esse sorted set. A gente faz isso usando o comando zadd ou zadd, que tem essa estrutura que vocês estão vendo aí, que recebe uma chave, que seria o identificador do nosso sorted set. Vamos chamar eles aqui de ranking. E a gente tem uma série de parâmetros que são opcionais, para a gente não vai fazer sentido agora. E a gente também precisa dizer quais são os membros que vão ser adicionados a esse ranking aqui. A ideia é que se esse sorted set de nome ranking não existe, não esteja declarado, ele vai ser criado nesse momento. Então vamos, por exemplo, criar com score 200 o membro player 1, né, o jogador participante 1. Então aqui a gente tem a inserção desse dado e em seguida a gente consegue cadastrar alguns outros membros participantes desse ranking, seriam o player 2 e o player 3. Vejam que eu não estou registrando eles em ordem de score, o que vai facilitar a nossa visualização de que essa ordenação fica toda a cargo do Redis e da sua interface robusta de comandos. Vamos dizer, por exemplo, agora que eu tenho um ranking com 1, 2, 3, 4, 5 mil jogadores e eu quero pegar ali o top 3, os que estão no topo do nosso ranking. Para isso eu precisaria usar o comando zrange, que permite que a gente busque num determinado range, um determinado intervalo. Então eu vou pesquisar na chave ranking, na posição 0 até a posição 2,
que indicam ali as posições 0, 1 e 2, que são o nosso top 3 jogadores. A gente pode usar também a chave opcional with scores, o parâmetro opcional with scores, para retornar, além do nome dos membros, mas as pontuações que eles têm registrados nesse sorted set. Só que aqui vocês vão observar que na primeira posição, a gente, em vez de ter o jogador com mais pontos, a gente tem um com menos pontos. Ou seja, a gente tem aqui no Z-Range uma ordenação crescente, o que faria com que, no caso de 5 jogadores, por exemplo, em vez de retornar os 3 com mais pontos, a gente retornasse os 3 com menos pontos, que seriam os 3 primeiros registros numa ordenação crescente de pontos. Então, para isso, a gente tem duas opções para corrigir isso, né? Para buscar os 3 melhores com mais pontos, a gente tem duas opções. Ou usar o parâmetro heavy no nosso comando zrange, ou ainda trocar o comando para o zHeavyRange, que traz consigo esse heavy o sentido de reverse, né? A carga de reverso, ou seja, uma ordenação contrária a padrão, que é a crescente. Então, ele vai retornar uma ordenação decrescente. Então agora sim a gente tem os 3 melhores jogadores ordenados da maneira correta, onde o com mais pontos está em primeiro, com o segundo mais pontos em segundo e o com o terceiro mais pontos em último lugar aqui. Agora vamos imaginar que no nosso jogo a gente quer ali na interface do usuário que o jogador tenha acesso de maneira fácil, ali, visível na sua interface, a sua posição no ranking. Para a gente não precisar buscar toda a nossa lista e a partir daí, em tempo ODN, verificar um a um qual que é o registro do nosso jogador, a gente tem um comando muito interessante na interface de comandos do Sorted Set, que é o zrank, que permite que a gente passando o nome do ranking do Sorted Set mais o nome do membro que a gente quer buscar, então por exemplo aqui, Player 1, a gente receba a posição do jogador no ranking. Só que aqui observe que o jogador 1 está na primeira posição, o que a gente viu aqui que não é verdade, ele está na terceira posição, né, no índice 2. Por que isso acontece? Novamente por conta da ordenação. Então, para consertar isso, para ordenar do maior para o menor, basta a gente usar o comando zHeavyRank aqui para encontrar o Player 1 na segunda posição, né, no índice 2, terceira posição. E agora digamos que esse jogador 1 estava ali por trás, pegou um final de semana que estava livre, jogou, fez várias missões, participou de eventos e ganhou bastante ponto para aumentar sua posição no ranking. Como é que a gente conseguiria fazer essa adição de pontuações ao score dele? Para não precisar remover e adicionar, né, o novo registro do Player 1, a gente tem um comando muito interessante também, que é o zincreby, que traz a ideia consigo de incrementar um valor por x. Então a sintaxe dele se dá muito parecido, então zincreby, o nome do sorted set, e agora eu tenho o valor que eu quero adicionar ao Player 1. Se eu quisesse remover, eu poderia dar um valor negativo, né, caso ele sofra alguma penalidade, mas no caso dele, ele ganhou 200 pontos nesse final de semana que ele dedicou ali ao jogo. E aí eu também trago o identificador dele, né, Player 1, e a gente consegue perceber que com esses 200 pontos a mais, ele já tinha 200, ele atinge a marca de 400 pontos de score, atingindo sim, assim, a primeira posição do nosso ranking, a posição 0, como a gente consegue ver aqui no zHeavyRank. E, bem, para terminar, nós temos as streams, que seria basicamente uma estrutura de dados para o gerenciamento de dados de log ou então eventos em tempo real. Tem várias vantagens, né? Por exemplo, ela trabalha com consumidores e produtores de dados, né? Através dos comandos que eu vou mostrar depois, mas ela também trabalha com operações de bloqueio, gerenciamento eficaz do consumo de dados, enfim, tem várias vantagens ao se utilizar o Redis Streams. Alguns comandos que eu trouxe aqui para se utilizar os streams, né? Todos eles começam com a letra X e, enfim, você tem o xadd para adicionar mensagens em um stream. Essa seria a sintaxe básica dele, onde o stream name é justamente o nome da sua stream. Esse maxlen count ele é opcional, é para você limitar o tamanho da stream para evitar, por exemplo, um crescimento excessivo, para só manter as últimas mensagens de um determinado valor, no caso representado pelo count. Esse asterisco
é para gerar um ID único para a mensagem, mas você também pode especificar esse ID manualmente. Também, obviamente, o campo e o valor, você podendo colocar mais de um único campo e valor. Indo agora para o xrange, xrange, enfim, é um comando para você ler as mensagens em um determinado intervalo de IDs. Então você vai fornecer xrange, o nome da string, o ID de início e fim. Esse count ele é opcional, mas é para você limitar o número de mensagens que ele vai retornar. O xrevRange, que seria a mesma coisa do xrange, só que para retornar mensagens no inverso, né, na ordem inversa. Continuando para outros comandos, a gente tem o xgroup para você criar e gerenciar grupos de consumidores para o processamento paralelo, né, nas streams. Então você tem o xgroup create, aí o nome, né, da stream, o nome do grupo e o ID, e a remoção, bastante semelhante, xgroup destroy, aí o nome da stream e o nome do grupo. Você tem o xreadGroup para você ler mensagens de um grupo de consumidores. É um comando um pouco extenso, mas basicamente tem o nome do grupo, o nome do consumidor, tem o nome das streams e o ID. E aqui a gente tem os últimos. A gente tem o exec, que é para você fazer a confirmação de mensagens que foram processadas por um consumidor. A gente tem aqui exec, é o nome da stream, o nome do grupo e o ID ou IDs. A gente tem o expanding para ver as mensagens pendentes. Representado aqui a sintaxe é só o nome do grupo e o nome da stream. E o xclaim para reatribuir mensagens pendentes, onde você vai ter o nome da stream, do grupo, consumidor, o tempo mínimo de idle e o ID ou IDs. Agora Cássio ele vai mostrar um exemplo prático utilizando streams. Bom, vamos agora para o exemplo prático das streams, entender como é que ela funciona ali realmente num cenário real. Vamos imaginar aqui um sistema de marketplace que faz o registro dos pedidos nas streams do Redis para que elas sejam processadas assincronamente, uma a uma. Então a ideia é que a gente tenha um consumer, né, alguma coisa escutando essa fila dessa stream, recupere essa informação e redirecione para um serviço terceiro, um microserviço que vai ser responsável por dar continuidade ali ao processo interno do marketplace. Então a gente inicialmente precisa criar os registros na nossa stream, e a gente faz isso usando o comando xadd, muito parecido com o sorted sets, né? Lá a gente tem o zadd, aqui é o xadd. A gente tem a estrutura de fields e values igual a gente tinha no hash, e a gente também tem um identificador desse registro. No caso do asterisco, a gente indica que a gente está delegando a responsabilidade de gerar um ID para o Redis. Normalmente ele vai só utilizar a timestamp junto ali de um dígito diferencial, como vocês podem ver aqui, para o caso em que a gente tenha mais de um registro inserido na mesma timestamp, né, em caso de concorrência aí com os sistemas distribuídos e tudo mais. Eu vou registrar aqui mais outros 2 pedidos para a gente conseguir trabalhar em cima deles. E agora a gente passa para a segunda parte, que é quem é que vai ficar escutando essa stream, essa fila de dados, esse fluxo de dados, para dar vazão a essas coisas. A gente precisa criar um grupo de consumidores, e a gente vai criar eles com o nome order group, utilizando o comando xgroupCreate, indicando que é um grupo criado na string orders, com o nome order group, e que vai ficar escutando desde o começo da fila. Então as mensagens retroativas ele também vai escutar. Beleza. E agora a gente vai precisar que esse grupo de consumer, leia esses objetos que estão lá na string. E aí para isso a gente pode usar o comando xreadGroup, indicando que o grupo order group com o seu consumidor, consumer 1, por exemplo, vai ler ali no máximo 2 itens da fila da strings order. Então o que eu estou dizendo aqui? Que o meu order group, o meu consumer 1 do meu order group de consumidores,
vai escutar, vai ler no máximo duas mensagens, né? Se ele tiver só uma, ele vai ler só uma, mas se ele tiver três, como é o caso, ele só vai ler as duas primeiras que foram colocadas lá na string, dentro da minha string orders. Aqui eu preciso passar também o maior que indicando que ele vai pegar a próxima. Opa, aqui não é order, é orders. Pronto. Aqui eu tenho aqui os dois pedidos, né, que foram inseridos inicialmente. Então a gente leu essas mensagens e a partir daqui a gente já consegue pegar essas informações, enviar via HTTP, colocar numa outra fila, via RPC, o que quer que seja, para continuar dando vazão ali as nossas informações que estão na string. E aí beleza, a gente leu essas informações, só que a gente precisa que essas informações sejam confirmadas, porque se só a gente lê, elas vão ser colocadas na fila de pendentes e ainda assim outros consumidores desse grupo podem escutar elas e pegar elas e gerar um processamento em duplicata ou algo do gênero. A gente precisa dar conhecimento de que a gente já processou essas informações, esses objetos que estão aí. E a gente faz isso usando o comando xack, ack de acknowledge, que é confirmar, né, tomar conhecimento. É muito semelhante ao que a gente tem ali em serviços de mensageria como o RabbitMQ. A gente precisa, após ler a mensagem, confirmar para o serviço de mensageria que aquela mensagem já foi processada, para que caso outra pessoa vá escutar a mesma fila, ele não pegue e faça o processo ali duas vezes. E a gente vai usar o xack na nossa string orders, indicando que ela foi lida pelo order group, foi processada pelo order group, e a gente vai passar aqui os IDs desses registros. Então, esses dois registros aqui foram processados, a gente recebe aqui o sucesso, né, de que eles foram colocados aqui como xack. E aí, se a gente for verificar agora o status delas, das mensagens pendentes, a gente vai perceber que não tem mais nenhuma mensagem pendente. Porque elas foram processadas, né, já marcadas como acknowledge. E agora, se eu ler novamente, eu só vou ter uma mensagem, e aí se eu for olhar as pendentes, ela vai estar lá, né, a 570. E aí se eu der o ACK agora nela, essa mensagem aqui, e novamente rodar o pending, eu não tenho mais mensagens pendentes na nossa fila, na nossa string. E essas foram as referências. Bem, era isso que a gente tinha em mente para a gente apresentar sobre Redis para vocês. E eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado.